Bom dia, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Tradições Africanas. E o objetivo da nossa aula é apresentar o pensamento tradicional africano, especialmente aquele relacionado à religião, à arte e à oralidade. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Começando aqui com a religiosidade. No pensamento tradicional africano, o cosmo está interligado pelas forças vitais. Carlos Serrano e Maurício Waldman apresentam a importância desse conceito nos seguintes termos. Esse sistema de forças, que inclui as divindades, os ancestrais e todos os mortos, encontram-se presentes em toda a criação. O homem, como principal elemento criado, pode usar essa energia vital, mas deve preservar o equilíbrio entre as forças. Por tal elaboração, os problemas que acometem as comunidades, como as doenças, os fenômenos climáticos e desastres ambientais, eram entendidos como desequilíbrio das forças vitais. Então, aqui, para os africanos, para a religião, dos africanos, é dessa maneira. Eles acreditam que o sistema de forças, que inclui as divindades, os ancestrais e todos os mortos, encontram-se presentes em toda a criação. E eles acreditam, que o homem, como principal elemento criado, ele pode usar essa energia vital, O homem pode usar a energia vital, mas deve preservar o equilíbrio entre as forças, Porque eles acreditam, os africanos, na energia vital e no poder que a força tem. E eles acreditam, os africanos, na sua religião, eles acreditam que as doenças, os fenômenos climáticos e desastres ambientais eram entendidos como desequilíbrio das forças vitais. Então, quando as forças vitais se desequilibrassem, acontecia tudo de ruim. Doença, fenômenos climáticos, desastres ambientais, entre outros. Na tradição africana, o chefe da comunidade assumia especial importância na medida em que, por ter recebido o poder dos ancestrais, era tido como intermediário entre o mundo dos vivos e dos mortos. Nesse sentido, a obediência e a fidelidade ao chefe tinham significado de preservação do equilíbrio da comunidade. Então, na tradição africana, é uma tradição que os africanos têm, que o chefe da comunidade, ele assumia especial importância. Ele era muito importante, o chefe da comunidade. Na medida em que, por ter recebido o poder dos ancestrais, ele era tido como intermediário entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Então, as pessoas tinham que obedecer e ser fiel ao chefe da comunidade. As pessoas tinham que obedecer, Era necessário obediência e fidelidade ao chefe. Então, a obediência e a fidelidade ao chefe tinham significado de preservação do equilíbrio da comunidade. A comunidade, ela vai se equilibrar, porque ela está obedecendo, ela está obedecendo e sendo fiel ao chefe da comunidade. Então, quando as pessoas são obedientes ao chefe da comunidade e prestam a ele fidelidade, isso gera o quê? Um equilíbrio
A comunidade africana, ela fica equilibrada. O conceito de forças vitais estava, portanto, no centro do conhecimento tradicional africano e orientava a vida na comunidade. Transmitido pelo chefe, o fluxo vital aproxima os homens de seus antepassados como se o tempo e o espaço fossem um todo apenas. Marina de Mello e Souza assim explica a importância da religião nas sociedades tradicionais africanas. A religiosidade tradicional africana, portanto, perpassa a totalidade da experiência humana, englobando os aspectos concretos e abstratos da vida. Não se trata, portanto, de superstição. Nessa filosofia africana, a palavra e a arte são significadas pela religião, extrapolando as funções que costumamos ver nesses campos. Agora, para encerrar, eu vou estar falando da oralidade e arte. O malinês Amadou Hampâté Bâ foi um importante divulgador das tradições africanas e um grande defensor da história da África. Então, Amadou Hampâté Bâ, ele foi um importante divulgador das tradições africanas e um grande defensor da história da África, colocando-se frontalmente contra o argumento hegeliano e de que os documentos escritos são essenciais para a história. Hampâté Bâ defendeu que a história pode ser produzida e recuperada também nas sociedades ágrafas. Sociedades ágrafas, ou seja, a palavra ágrafa significa, é o feminino, tá? Ágrafa é o feminino de ágrafo, que não tem representação escrita. Então, a ágrafa, sociedade ágrafa, é aquela que não tem representação escrita, tá? Somente oral. Os argumentos em favor da centralidade da oralidade nas tradições africanas são apresentados no texto. A tradição viva, o mais representativo de Hampâté Bâ para os historiadores brasileiros e que compõe o primeiro volume da coleção História Geral da África. Importante lembrar que a primeira edição brasileira dessa obra foi publicada em 1980, já como resultado da ampliação do interesse pela história africana no Brasil e no mundo. Em 2010, a coleção de 8 volumes foi republicada e disponibilizada gratuitamente na internet pela Unesco. Hampâté Bâ foi um tradicionalista, isto é, adquiriu pela tradição oral o conhecimento da história e da cultura dos povos da savana subsaariana. Vale a pena sintetizarmos aqui a sua defesa da importância da palavra. Na tradição africana, os mitos são importantes mecanismos de transmissão do conhecimento, por isso, juntamente às lendas e aos provérbios, são instrumentos de educação nas sociedades ágrafas. Segundo Hampâté Bâ, no mito da criação, Magauã, o Criador, deu ao homem 3 potencialidades: poder, querer, saber. Essas forças foram colocadas em ação através da fala, que é exclusiva do ser humano. Presta bem atenção. Os africanos, eles acreditam que a fala é, portanto, considerada como a materialização ou exteriorização das vibrações das forças. Ou seja, os africanos, eles acreditam que a fala, ela tem a sua força, que a fala, ela tem um poder. E você vai entender por quê. A fala, portanto, é considerada sagrada, porque tem a força para unir ou destruir, dependendo de quem a profere. Que nem diz na Bíblia, né? Que a
aquilo que a gente fala tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar, né? O que a gente diz, o que a gente fala, né? Então, é nesse sentido que a fala é o agente maior da magia africana, ou seja, é pela fala que são acionadas as forças vitais. Então, as forças vitais, elas são acionadas com a fala. E o que significa forças vitais? Forças vitais é a energia que existe em todas as coisas vivas. O vitalismo é uma doutrina formulada por cientistas europeus entre meados do século XVIII e meados do século XIX, que defendia a ideia de que os fenômenos relativos aos seres vivos, evolução, reprodução e desenvolvimento, seriam controlados por um impulso vital de natureza imaterial, diferentes das forças físicas ou interações fisioquímicas conhecidas. A vida é fluxo intenso de mão única e irrecomeçável, uma vez que em movimento não tem volta nem repetição. São múltiplos os fluxos vitais. Este fluxo, em particular, gera vida e prazer, mas também pode levar à morte e à dor. O que significa cosmo? É o universo que, constituído por matéria e energia, se ordena de acordo com suas leis particulares. Esse é o significado da palavra cosmo. Tradição, né, que o tema de hoje é a tradição africana, né? Tradição é o ato ou efeito de transmitir ou entregar transferência. Provérbio, que nem eu disse no texto, é uma frase ou ditado curto de origem popular que resume um conceito moral, uma norma social. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. É um exemplo de provérbio, tá? Os adágios e os cânticos são meios para evocar tais forças. Daí a importância da repetição do vai e vem das palavras. Se na tradição africana a palavra é sagrada, a mentira é repudiada porque ela separa o indivíduo do seu grupo, mata-o como parte do grupo como parte do corpo da comunidade. Os ofícios tradicionais, como ferreiro, tecelão e sapateiro, ganharam ares religiosos na medida em que, pelo pensamento tradicional, as atividades forem sendo consideradas atividades onde homem transforma a natureza, o que demanda um conhecimento esotérico obtido por alguns por iniciação. Nesse sentido, o trabalho do ferreiro, do tecelão e do sapateiro deveria ser acompanhado pela repetição de determinadas falas para acionar as forças vitais impregnadas nos materiais a serem transformados. Eu disse aqui sobre... Tem uma palavra que eu disse aqui que é adágio. É um tipo de provérbio popular com uma mensagem de teor moral ditado. Esse é o significado de adágio. A imagem da ladainha, do mantra, ou seja, das palavras repetidas e ritmadas, foi representada pelo zigue-zague como aparecem em muitos exemplares da arte tradicional africana. Entender essa arte pressupõe ter claro que o simbolismo a significa, ou seja, o objeto concreto é essencialmente uma representação simbólica da realidade do pensamento, sejam os tecidos, as máscaras de madeira, ferro ou bronze, as pinturas nas paredes, a escultura, todos apresentam elementos dessa religiosidade. A produção dessa arte demanda conhecimento não apenas dos materiais e das forças que eles guardam, mas de uma estética pautada na simetria e que respeita os símbolos.
O grafismo, por exemplo, sempre presente na arte africana, imita o ir e vir do zigue-zague e nos faz lembrar que as forças vitais estão presentes em tudo. Nesse sentido, Serrano e Serrano e Waldman assim apresentam a arte africana. Não há primitivismo na arte africana, mas ao contrário, um dinamismo que gera para o africano, quando diante dessas obras de arte, um sentimento de forte emoção. Quando o africano ele se depara com as obras de artes, né, tecidos, as máscaras de madeira, ferro ou bronze, as pinturas nas paredes e a escultura, que todos esses que eu acabei de mencionar apresentam elementos da sua religiosidade, todas essas obras de artes gera para o africano um sentimento de forte emoção. Primitivismo, ou seja, o primitivo, que é o primeiro a existir, que coincide com a origem de algo inicial original, contemporâneo dos primeiros tempos de uma civilização antigo, ancestral, remoto. Gente, eu não tenho a imagem. Eu vou pedir para vocês pesquisarem no Google a foto das máscaras de madeira, ferro e bronze da África. E também eu quero que vocês pesquisem no Google a imagem dos tecidos da África. Então é isso. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se gostou, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!